Olá, amado irmão e irmã, estamos aqui para juntos permanecer no nosso estudo da carta aos Efésios do capítulo número 2. Dos versículos 14 até o 18 serão os versículos que nós vamos juntos estudar neste vídeo. De antemão te recordo que esse vídeo faz parte de toda uma playlist onde toda a carta aos Efésios, versículo a versículo, está sendo estudada. Dá uma conferida nos próximos vídeos, tá bom? Então, amados irmãos e irmãs, os versículos dizem assim: Ele, ou seja, Jesus Cristo, é nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. E de reconciliar ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Amados irmãos e irmãs, neste capítulo 2, nesses versículos aqui, contém uma das partes mais interessantes que eu acho. Primeiro, aqui começa a falar sobre a palavra paz. Primeiro que lá no Antigo Testamento, por exemplo, na carta de Isaías, melhor, no livro do profeta Isaías, é dado que um dos títulos para o Messias seria paz. Muitos rabinos também utilizavam, para falar sobre o Messias, a palavra paz. E o que significa paz? Unificar, retirar a divisão, ser integral. Então a paz seria muito nesse contexto. Não é ausência de guerra, mas é unificar, é não existir divisões. E é interessante que naquele tempo também o Império Romano entendia que o imperador era aquele que trazia paz. Inclusive existe hoje uma expressão que nós utilizamos para a chamada, aspas, paz que existia no Império Romano, que é a chamada Pax, P-A-X, romana. O imperador achava que ali existia paz porque não tinha levantes populares, revoltas populares. Mas tudo isso acontecia porque existia uma forte ditadura. Ele dizia o quê? Quem se rebelar será morto, quem se rebelar será preso. Então, de fato, ninguém falava nada, embora ninguém estivesse muito feliz com o que estava acontecendo. Jesus faz o oposto. Jesus traz a paz autêntica, porque ele nos livra, ele nos liberta. O Evangelho de João diz isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas nesta liberdade ele nos traz a felicidade. Olha que coisa linda. Ele não nos força, por exemplo, a segui-lo. Nós seguimos porque nós queremos, porque nós fomos amados e queremos o amar. E aí, amados irmãos e irmãs, nesse contexto, vai dizer aqui que Cristo, que é a nossa paz, de ambos os povos, a que ele se refere, aqueles que antes eram judeus e também os que são pagãos, ele fez desse povo um só. E como é que funcionou isso? O autor fala de um chamado muro da separação. O que seria esse muro? Naquele tempo, lá no Templo de Jerusalém, existia um aviso advertindo que tinha uma parte que nenhum pagão podia entrar, só quem podia entrar era judeu. Aí é chamado de muro da separação, isso aí. Tem um aviso lá. Quem passar daqui vai ser morto. Receberá a pena de morte, o pagão que entrar. Quando a carta aos Efésios foi escrita, provavelmente, se ela foi escrita por volta do ano 90, o templo de Jerusalém já havia sido destruído no ano 70. Então esse muro da separação já havia sido derrubado. Então o autor faz esse pequeno trocadilho. Ele recorda da destruição material e física deste muro, mas ele vai colocar que, na verdade, existia um muro invisível, que dividia aqueles que antes eram judeus daqueles que antes eram pagãos. Cristo, então, acabou na sua carne, ou seja, com a sua morte, paixão e também sua ressurreição. Ele acabou literalmente derrubando toda e qualquer divisão. Em outras palavras, o autor vai dizer assim: se nós entendermos aquilo que Jesus fez, se nós entendermos de fato a salvação que Jesus nos traz, se nós de fato somos discípulos de Cristo, não faz mais sentido em pensarmos em separações, porque nós já entendemos aquilo que ele fez. Nós já entendemos aquilo que ele traz, aquilo que ele oferta para cada um de nós. E aí, amados irmãos e irmãs, até colocado no versículo 15, tudo aquilo que Cristo faz é para criar então um homem novo. Ou seja, é um novo tempo na vida daquele povo, onde se estabelece aqui a paz. É interessante um outro trocadilho que nós podemos fazer desse homem novo, porque em Cristo agora uma nova criação surge. Não é à toa que Jesus é tido como o novo Adão. Se olhar lá no Gênesis, do pecado de Adão vem muita divisão, muita discórdia, muita coisa errada.
Por exemplo, Caim mata Abel, né? Então vem já divisões, disputas. Em Jesus agora, a nova criação acontece. Em Cristo, é como se tivesse um novo começo, onde agora nós somos homens e mulheres novos porque fomos banhados no seu sangue. E ele faz tudo isso estabelecendo paz e reconciliando todo mundo com Deus em um só corpo, que é a igreja. É mais ou menos esse o contexto. Então esses versículos que nós estamos vendo aqui, eles justamente focam nessa unidade trazida pelo mistério da cruz. Inclusive nos versículos finais até vai dizer isso, né? Assim, ele veio e anunciou a paz a vós que estavais longe e paz aos que estavam perto. Ou seja, a quem estava longe porque não era judeu, Cristo anunciou a paz. E para aqueles que estavam perto também, que já estavam ali sendo cidadãos de Israel, que já estavam nesse mergulhar, também Cristo anunciou a paz. Ele anunciou a todos. E por meio dele, tanto judeu como gentil, num só espírito, consegue acessar o Pai. Tá vendo que coisa bonita? Porque não tem separação. E aí eu trago, né, para hoje. Quais são os muros de separação que nós criamos nas nossas pastorais, nas nossas paróquias, com as pessoas? Separações que nós vamos criando são tudo coisa da nossa cabeça. É o mesmo Cristo que nos leva ao Pai. Nós comungamos da mesma Eucaristia. Nós celebramos a mesma liturgia. Por que tanta divisão? Por que tanta gente se sentindo superior à outra? Por que tanta polarização dentro do seio da igreja? Nós precisamos pensar em tudo isso à luz da carta aos Efésios. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco no próximo vídeo aí, já do capítulo 2, que vai ser o nosso último deste capítulo, tá bom? Que Deus te abençoe.